Bom, gente, eu estou voltando aqui porque quando eu estava quase concluindo o meu vídeo, acabou o espaço da câmera aqui, né? Mas vamos continuar? Pois é, onde eu parei? Eu estava falando o seguinte, que enquanto Jesus ele não tivesse cumprido a lei que ele veio para cumprir, ele jamais poderia anular nada, ele jamais poderia dar fim em nada, ele jamais poderia falar para ninguém parar de dar dízimo, coisa desse tipo, porque senão ele seria um transgressor da lei e jamais poderia ser nosso Salvador, porque teria pecado, né? Só que ele cumpriu, né? E aí eu citei também sobre o texto que, para falar isso, eu citei o texto de Mateus 23, que os pastores gostam de usar para poder justificar o dízimo no Novo Testamento, para a igreja. Existe um outro texto bíblico que os pastores adoram usar para poder dizer que o cristão, que é aquele que faz parte da nova aliança, aquele que faz parte do discipulado de Cristo, tem que dizimar. O texto que eles gostam de usar é esse texto aqui, ó. Hebreus capítulo de número 7. Já para início de conversa, antes de falar, de ler aqui, olha a epígrafe do texto, o título do texto. Tudo bem que isso aqui foi colocado só para poder esclarecer todo o assunto que vai ser Melquisedeque, tipo de Cristo. Esse texto aqui, ele não vai especificar o dízimo. Ele vai contar o que aconteceu e o dízimo vai acabar sendo citado. Mas a intenção aqui é mostrar que Melquisedeque, que está citado lá em Gênesis, é como se fosse um tipo de Cristo, uma figura. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem princípio de dias, ninguém sabe que é a mãe, ninguém sabe que é o pai, não tem fim de dia, ninguém sabe quando foi que ele nasceu, quando foi que ele morreu. Só para poder revelar a superioridade dele. Então vamos ler para você entender. E olha só que os pastores espertinhos, eles usam esse texto para poder justificar o dízimo. Mas chupa essa manga, pastor. Tá? Olha só como é que o texto que eles usam. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aí o versículo que eles adoram é o 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Pronto. Aí eles vão falar assim, você está vendo aí? Abraão, um homem que veio antes da lei, deu dízimo e você não quer dar? Toma vergonha na cara. Você está querendo ir contra a palavra de Deus? E ppp, e papapá. Por quê? As artimanhas, quando a pessoa não tem conhecimento para poder argumentar, eles montam em cima, te enganam e tiram o que é seu, e você enrica ele compra carro com seu dinheiro, compra casa com seu dinheiro, se enriquece com seu dinheiro, e você fica lá chupando manga, e acontece como muitas vezes eu vi, chupando manga não, chupando dedo, e acontece como muitas vezes eu vi de pessoas passando necessidade lá, enquanto o pastor está luxando em uma casona de luxo com ar-condicionado e um carro zero na garagem, né? Mas como as pessoas dizem que isso não se discute, o que é uma outra mentira, em outro vídeo eu vou falar que se discute sim, porque a Bíblia manda você discutir esse assunto e se manifestar contra muita coisa que acontece nos arraiais que são considerados como cristãos. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas deixa para depois, eu estou falando sobre dízimo, né? Então, eles gostam de usar esse texto. Considerar, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Pronto. Como é que eu vou desfazer essa tese de que eu tenho que dar dízimo por causa desse texto aqui, que muito mal interpretado e as pessoas não leem direito o que está escrito? Você viu que eu li 2 vezes o texto, mas ninguém prestou atenção como é que está escrito. Olha só como é que está escrito. Vou ler pela essa 3ª vez e vou explicar para você. Considerai, pois, como era grande esse Melquisedeque,
que é só uma figura de Cristo. É só um símbolo, uma figura, né? Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Olha de onde ele pagou o dízimo. Dos melhores despojos. Então logo nós entendemos o seguinte: Abraão não tirou nada do seu bolso, Abraão não tirou nada do seu gado, Abraão não tirou nada das coisas que ele colhia, plantava e colhia. Abraão tinha ido na guerra para poder salvar seu sobrinho Ló, e aí eles conseguiram ganhar essa guerra, e aí eles conseguiram trazer muitos despojos, porque existia isso. Você que estudou um pouco de história, pelo amor de Deus, sabe como é que era essa política de guerra. A pessoa guerreava, se vencesse, o que tinha lá eles pegavam, traziam para si, e Abraão pegou dos despojos e deu. Abraão pegou dos despojos e deu. Esse é o primeiro ponto. Abraão não tirou de nada do que era dele. Segundo ponto, ninguém nunca mandou Abraão dizimar. Abraão nunca foi ordenado a dizimar. Abraão dizimou porque ele quis. Foi um ato voluntário. Se ele não quisesse dizimar, ele estaria em paz com Deus do mesmo jeito. Não teria essa palhaçada de maldição sobre o dizimista, e Abraão não estaria roubando a Deus coisas nenhuma. Primeiro, Deus não pediu dízimo para Abraão. Me mostra aqui no texto. Deus não pediu dízimo nenhum para Abraão, não, filho. O dízimo passou a ser obrigatório, foi na lei. E a lei foi finalizada por Cristo, papá. Já foi. Não tem mais nem chororô. Você está entendendo? Outra coisa que deve ser levada em conta é que só existe uma citação, duas sobre a mesma coisa, que Abraão dizimou uma única vez na vida. E você, todo mês, mesmo estando apertado, lascado, devendo o mundo e o fundo, você pega e dá o dinheiro para o seu pastor que está afogado e pagando as contas dele. Isso, porque eu não falei sobre a questão de instituição religiosa, que Deus não criou nenhuma. Deus não criou nenhuma instituição religiosa. O lugar onde as pessoas congregam não é a casa de Deus. Quem foi que disse? A casa de Deus são pessoas. Se o dízimo ainda tivesse vigor, e a casa de Deus são as pessoas, e a igreja são as pessoas, você tinha que ajudar a vidas, e não botar dinheiro em uma instituição que foi criada pelo homem. Correto? Ah, então quer dizer que eu não tenho que dizimar. Você deu para entender, né? Abraão dizimou uma vez na vida, e Abraão veio antes da lei, tá? E fez isso porque quis, ninguém forçou, dizimou dos seus despojos, não dizimou das coisas que tinha, e Deus não pediu dízimo nenhum para Abraão. Você vai ver também o Jacó fazendo um voto com Deus, falando que se desse tudo certo para ele na viagem, ele daria dízimo de tudo quanto possuía. Mas não foi Deus que pediu isso para ele. Foi Deus. E outra coisa, me mostra aí o momento que Jacó dá dízimo. Ninguém, meu filho. Não tem essa não. Dízimo não é obrigatório não. Então como é que eu vou contribuir no Novo Testamento? Aí tem um texto, né, de 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9. Mesmo assim, tem uma condição. 2 Coríntios 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, preste bem atenção. A forma de contribuição para a igreja, ou para a igreja sim, para a igreja é qualquer um que crê. É simples. Você vai contribuir o que você colocar no seu coração. E outra coisa, não é instituição religiosa não. Se você quiser dar para alguma instituição religiosa, aí já é problema seu. Mas a Bíblia não está dizendo que você tem que dar numa instituição religiosa não. Você pode dar para aquela pessoa que está com a conta de luz para poder queimar, para poder vencer. E aí vai cortar a conta de luz. Você pode chegar a contribuir para ele, por que não? Larga a mão de ser besta, rapaz, larga a mão de ser pão duro. Por que você não ajuda quem precisa, em vez de você ficar dando aí, enricando esses camaradas que você, todo dia você vê o cara comprando um carro novo, uma casa nova, fazendo faculdade com o seu dinheiro. Então, mas como eu não quero entrar nesse mérito aí, o dízimo não é obrigatório. Ah, e esse negócio de com maldições sois amaldiçoados. Em Malaquias, a cobrança do dízimo é do sacerdote, não para o povo. E outra coisa, o dízimo era referente ao imposto de renda nos dias de hoje, meu filho. Era uma nação, assim como o Brasil é uma nação. Se você não paga imposto, você é ladrão. Está roubando do governo, está roubando de Dilma. Você está entendendo?
E como Deus era o governador, era o regente, era o presidente, vamos dizer assim, daquela nação, quem não dava o dízimo era a mesma coisa que não estava dando imposto, estava roubando de Deus. Vamos largar de besteira, vamos usar um pouco o raciocínio, vamos usar um pouco o cérebro, porque Deus deu cérebro para pensar. Quando a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, é nesse sentido, nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar. Tá bom? Então é isso. Aí a questão de maldição aí, não existe mais essa maldição. Em Gálatas 3, versículo 13, diz assim: porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão repousasse sobre a vida do gentio. Gentio é todo aquele que não é judeu. Ou seja, tu és judeu? Não é não? Então pronto, se tu crê em Cristo, não tem maldição sobre tua vida. Se tu não crê em Cristo, você não tem que ficar preocupado com maldição. Ai, maldição hereditária, ai, maldição do dizimista. Blá. Isso é tudo balela, tudo bestagem. Você tem que se preocupar com uma coisa. Creia em Cristo, porque se tu crê em Cristo, a lei já foi toda cumprida, até mesmo por você, mesmo sem tu ter cumprido. Creia em Cristo, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Acabou a palhaçada. É só isso que eu tenho para falar para você. Tá bom? Que Deus possa esclarecer a sua mente. Que Deus possa esclarecer seu entendimento. Pelo amor de Deus, leia. Pelo amor de Deus, procure entender. Não fica vivendo nesse mundinho fechado seu, não. Pelo amor de Deus. Porque Deus não é um ser que cabe da sua cabeça. Deus não é esse ser pequenininho que cabe na sua cabeça. Esse ser mesquinho, que se você não fizer o que ele manda, ele vai lascar com a sua vida. Esse não é o Deus da Bíblia não, meu filho. Esse é o Deus da cabeça dos evangélicos. O Deus da Bíblia, ele pode ser definido de uma forma que a própria Bíblia diz. Deus é amor. E ele habita nas relações de amor. Fique com Deus. Tchau, tchau.